Seja muito bem-vindo ao Pode ou Não Pode, o podcast onde perguntas difíceis são debatidas à luz da Bíblia, com temor a Deus, respeito e responsabilidade cristã. No tema de hoje, iremos falar sobre: masturbação é pecado? Cristão pode ou não pode se masturbar? Para debater esse assunto, temos hoje Roberto defendendo que a prática pode ser vista como uma questão de consciência e domínio próprio em alguns contextos, e do outro lado João defendendo que a masturbação é espiritualmente perigosa e contrário ao chamado bíblico de santidade. Pessoal, a nossa conversa hoje vai ser super dinâmica e vai passar por 6 pontos essenciais. Vamos começar falando sobre o tabu em si, depois os argumentos de que a prática é pecado, o que o silêncio das escrituras significa, as questões de saúde e consciência, como isso se aplica na vida de solteiros e casados e, por fim, como honrar o nosso corpo de verdade. Ponto 1. O tabu da masturbação. Gente, vamos ser sinceros aqui, né? Esse é um daqueles assuntos que a gente quase nunca escuta sendo pregado no púlpito da igreja ou falado abertamente em família. Fica ali escondido. Mas hoje nós vamos trazer isso à luz de forma madura e respeitosa. Apresentador, e a pergunta que não quer calar e que tira a paz de muita gente que tenta viver uma vida cristã é bem direta. A masturbação é pecado? Roberto, João, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para vocês terem uma ideia de como a coisa é dividida, se a gente der uma olhada em fóruns cristãos como Reddit, tem crentes afirmando com toda certeza: sim, isso é luxúria pura. E do outro lado tem irmãos dizendo: calma aí, a Bíblia é totalmente silenciosa sobre isso. João, vou passar a bola para você primeiro. O que você acha? Obrigado. Bom, entrando no nosso segundo ponto, que é o chamado a pureza absoluta, olha, eu defendo que a gente simplesmente não pode separar a ação do pensamento. O chamado que Deus nos faz é para a santidade, e a prática da masturbação é espiritualmente perigosa porque fere isso diretamente. Se nós lermos Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28, Jesus coloca o padrão lá no alto. Ele diz claramente que olhar para alguém com intenção impura já é adultério no coração. A verdade é que a masturbação, na grande maioria das vezes, está amarrada a fantasias, pensamentos impuros e, hoje em dia, a pornografia. É praticamente impossível separar o ato físico do pecado na mente. Além disso, a gente tem que respeitar o design de Deus para a sexualidade. O sexo foi feito exclusivamente para unir o marido e a esposa. Em 1 Coríntios 6, Paulo nos adverte que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Buscar o alto prazer é egoísmo, deturpa o que Deus criou para ser compartilhado e demonstra falta de domínio próprio. Entendido, João. Agora vamos para o terceiro ponto. Roberto, e sobre esse argumento de que existe um silêncio das escrituras sobre o assunto, o que você contrapor? Com todo respeito ao irmão João, eu acho que a gente precisa ser fiel ao texto literal. A palavra masturbação, ou o ato específico de autoestimulação, não aparece em nenhum lugar da Bíblia. A gente vê listas enormes de proibições, desde a mentira até o adultério físico. Se isso fosse um pecado tão isolado e fatal para a alma, Deus não teria deixado claro nas Escrituras? E eu sei que muita gente logo lembra da história de Onã, lá em Gênesis 38. Por séculos, usaram isso para condenar a prática. Mas, se fizermos uma análise séria, Onã não foi castigado pelo alto prazer. Deus pesou a mão porque ele desobedeceu à lei do levirato. Ele foi ganancioso e egoísta ao não querer gerar um herdeiro para o irmão falecido, casando-se com a viúva. O erro foi a ganância, não a masturbação. Sobre a questão de Mateus 5 que o João citou, a definição de cobiçar faz toda a diferença. Cobiçar significa desejar o que pertence a outra pessoa, como a esposa do próximo. Uma atração humana natural não é necessariamente essa cobiça pecaminosa. Mas, Roberto, em Tiago 1, a palavra diz que a própria cobiça do homem o atrai e seduz. Qualquer desejo sexual alimentado fora do contexto do casamento fere a pureza. Isso não tem como negar. Certo, o debate está excelente. Vamos entrar agora no nosso quarto ponto: saúde, consciência e liberdade. Como a gente equilibra a fisiologia com a nossa fé cristã? Historicamente, a igreja usou o medo como ferramenta, dizendo que causava loucura ou até cegueira. Hoje, a medicina mostra o contrário, com estudos ligando a prática à saúde da próstata. Algumas denominações, como a Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, até sugerem que pode ser uma fase de desenvolvimento saudável. Roberto, nós somos guiados pela Bíblia e não por estatísticas médicas que frequentemente relativizam o pecado. Não podemos usar desculpas biológicas para justificar a perda do controle sobre os desejos da carne. Eu concordo que o limite é a fé. Por isso, trago Romanos 14, versículos 22 e 23.
é o princípio da consciência. Se um jovem sente no coração dele que isso ofende a Deus, então, para ele, é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. É uma questão de liberdade, mas que exige um exame pessoal muito sério para não haver hipocrisia diante de Deus. Apresentador. E isso nos leva diretamente ao ponto 5, a aplicação disso na vida prática. Como essas visões teológicas se traduzem no dia a dia de quem é solteiro ou de quem já está casado? Para um solteiro onde a tensão é real e a Bíblia proíbe a fornicação, eu creio que em alguns casos a prática ajuda a aliviar a tensão e evitar de cair em pecado sexual antes do casamento. Já no casamento, a régua muda muito. 1 Coríntios 7 diz que o corpo do marido pertence à esposa e vice-versa. Se isolar para o alto prazer cria uma barreira egoísta de comunicação na cama. Num casamento, a masturbação isolada geralmente machuca a unidade do casal. Sensacional! Chegamos ao nosso ponto 6, a nossa reflexão final. Acho que aqui, mesmo com visões diferentes, vocês dois têm um ponto pacífico em comum sobre honrar o corpo. Com toda certeza. Se isso está gerando uma culpa paralisante ou te afundando na pornografia, a liberdade foi pro ralo. O hábito não pode se tornar o seu mestre. Exatamente, Roberto. Em Gálatas 5, nós somos ensinados sobre o domínio próprio, que é fruto do Espírito. Viver num mundo de fantasia, com desejos desordenados e egoísmo, enfraquece a vida espiritual e nos afasta radicalmente da santidade. Amém, Roberto, João, muito obrigado por esse debate edificante e conduzido com tanto respeito. E para você que nos ouve, nós deixamos esta reflexão final. A pergunta principal não é apenas pode ou não pode, mas sim, essa prática aproxima a pessoa de Deus, fortalece a santidade, preserva a mente, promove domínio próprio e honra o corpo como templo do Espírito Santo? Leve isso para o seu exame pessoal. Muito obrigado pela companhia, dependa sempre da graça de Deus e até o nosso próximo episódio.